Marcos Botelho, Corinthians ficou pelo caminho, São Paulo ficou pelo caminho no estadual. Isso, o Cruzeiro deu um passo aqui, aliás, não deu o passo que precisava e vai ter que inverter uma grande vantagem do América. O Atlético tem desvantagem porque perdeu o primeiro jogo para o Atlético, que é um time extremamente organizado, muito bem treinado, de uma estrutura aqui das melhores, se não a melhor, não sei se é a melhor do interior, que eu não conheço todas, mas seguramente está entre elas. E o Atlético tem essas duas decisões, né? O que você pensa desse momento em que os grandes estão ficando para, no caso do Corinthians e do São Paulo, para clubes do interior, que sinceramente duas surpresas para mim. Marcos Botelho, bem-vindo. Muito obrigado, Everton. Agradeço a você e a todos os colegas aqui pelo convite. Até falava com o Elton aqui no Esquenta, porque eu não entendo pelo lado que os grandes estão piorando e os pequenos estão melhorando. Eu acredito que nesse começo de temporada, os grandes estão tirando o pé do acelerador. Estão jogando com menos vontade esses primeiros campeonatos estaduais. Falta vontade? Acho que falta vontade. Até o Atlético, que eu acompanho mais de perto, o Atlético contra o Milionário jogou muito bem. Um esquema já definido pelo Cudê. E no Mineiro a gente não vê essa mesma... Não essa mesma vontade, mas essa mesma intensidade, essa mesma gana por vencer. Então eu entendo por esse lado, viu, Everton? Eu acho que vale a reflexão, Elton, porque o que acontece? A gente viu esses dois gigantes paulistas ficarem fora da decisão. O Atlético perdeu aqui pro Atlético. Eu não acho que vai ser um jogo teta pro Atlético na volta. Não vai não. Roger armou esse time muito bem armado, tá fazendo um grande trabalho. A gente viu o Cruzeiro, que aí nesse caso dá para entender, porque antes do jogo todos nós falávamos aqui que o América era favorito. E aí ficou estabelecido. Eu não falei não, realmente. Eu disse que o Cruzeiro, sempre que ele enfrenta o América, ele é o favorito. É verdade, você foi o único que não via o América como favorito, mas acabou esse favoritismo do América se valendo e aí meteu 2-0 e tal. E o Atlético agora tem que vencer o Atlético. Placar magro, tudo bem. Eu acho até que, mesmo com a vantagem do Atlético de jogar por um empate, acho que vai dar jogo. Agora, o Atlético tem o Milionários amanhã, precisa vencer amanhã também. E aí? Então, essas duas derrotas que a gente colocou, né, foram empates que surgiram como derrotas para São Paulo e Corinthians, né? Os dois perderam nos pênaltis. Eles servem um pouco de exemplo para o que o Atlético não pode fazer no jogo contra o Atlético e no jogo contra o Milionários. Por quê? Porque o entrar com um gazinho a menos ou tentando controlar o jogo ali, as coisas podem dar errado. Porque foi isso que aconteceu com o Corinthians, foi isso que aconteceu com o São Paulo. Então o Atlético que use isso como um alerta. Porque nos dois jogos, os gigantes, São Paulo e Corinthians, eles precisavam só de uma vitória. Só de uma vitória é muita coisa. Tem muita coisa entre o só uma vitória. E aconteceu isso para o Corinthians e aconteceu isso para o São Paulo. Então que o Atlético entenda isso como um alerta. Porque pode acontecer sim de um Milionários bem fechadinho, recuado, armadinho lá atrás e pegar e surpreender o Atlético. Surpreender que eu digo, segurando o empate, levando a decisão para os pênaltis, que aí o que aconteceu. E a mesma coisa com o Atlético. O Atlético já tem o 1-0 na frente. Então agora cabe ao Atlético virar essa partida, porque ele precisa da vitória. Eu gostaria de ouvir o menino Valu, porque tem uma ligação direta com o Cruzeiro, de ter largado com essa desvantagem, essas desclassificações de Corinthians e São Paulo e o Atlético com duas decisões agora, quarta e também no sábado. Valuzão, boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde, amigos, telespectador. Eu acho que tem a ver com o fato dos times estarem passando por processos de troca de comando, trocas de elenco, no caso do Atlético, no caso do Corinthians, do próprio Fluminense, que manteve o Fernando Diniz. O Fluminense perdeu pro Volta Redonda o primeiro jogo. Houve troca ali de alguns jogadores que chegaram. Cruzeiro contra o América, um embate ali de Série A. Eu pelo menos falava, o Thiago não. Novidade, né? O Thiago está na contramão da gente. Mas eu não entendo... O gênio é um louco, né? Exatamente. Eu não entendo que há falta de vontade, assim, o Botelho falou a respeito disso. Eu entendo de uma outra forma, tá? Eu entendo que os clubes estão procurando, o Cudê procurando ainda colocar o seu sistema de jogo e, repito, até disse aqui também no nosso esquenta antes do programa. Hoje os clubes que eu vejo mais preparados para a Série A, hoje,
Palmeiras, Fortaleza e América. São clubes que mexeram um pouco, Você não coloca o Grêmio nessa, não? Não coloco, porque o Grêmio ele tem muita qualidade, mas ele está em processo de montagem também, o Elton. Mas, Valu, mesmo essa situação aí, você falou que não entende, que falta vontade, ou um gazinho a mais, né, Everton? O Cruzeiro, por exemplo, contra o Atlético, foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. E contra o Democrata, que precisava da classificação para a fase mata-mata. Mas esse tem sido o Cruzeiro, o Botelho. O Cruzeiro ele não tem oscilado numa mesma frequência. Mas você não acha o que Cruzeiro, existe... ele faz assim, aí vem o jogo contra o Pouso Alegre. Aí vem o jogo contra o Atlético, ele volta para frequência. Vem o jogo contra o Democrata de novo. Mas você não acha que existe, dentro do próprio elenco, dentro dos próprios atletas, aquele momento em que os caras relaxam de fato por se tratar de um adversário muito mais frágil? Cara, o Cruzeiro pelo menos... De um torneio muito... sem Chagão, importância o nenhuma. Cruzeiro não Você pode não se acha dar isso esse luxo. agressivo demais quando a gente pensa assim, que o jogador entra... Cara, mas entra, sabe, velho. desmotivar. O Ale Porque é comentou uma aqui decisão, no dia que eu cara. falei sobre isso aqui, o Ale comentou assim, velho, não dá pra você exigir que os caras do Palmeiras entrem com a mesma mentalidade num jogo contra o Atlético e num jogo contra o Água Mas Santa. como não? Se ele mesmo fala de força mental, que não oscila e blá blá blá. Todo mundo fala, cara. Mas assim, eu acho que o exemplo do Você Palmeiras... fala, o exemplo do você Palmeiras- fala que o Palmeiras não oscila. Eu falo, não fala. falo isso não. Eu falo que ele oscila bastante. Não, no você jogo fala contra o força Palmeiras. mental, Palmeiras força não oscila. mental. Não, peraí. Cara, é que você exige enfrentar Não o vamos Água dar o Santa, Palmeiras de vencer exemplo, o não, Água cara. Santa, vencer o Água Santa exige talvez 60% da capacidade máxima do Palmeiras. Vencer o Atlético exige 90, 95. É completamente diferente. O Palmeiras não joga lá no limite que ele tem para enfrentar um time do interior de São Paulo no Campeonato Paulista. E não joga. Não tem como comprovar que joga. Cara, não tem. Não tem nada que mostre que o Palmeiras joga no mesmo nível de concentração, no mesmo nível de exigência, enfrentando o Água Santa, Cara, enfrentando eu acho jogador qualquer de futebol compromisso de Libertadores. muito competitivo. Eu acho jogador de futebol Nossa, eu não acho extremamente não. competitivo. E eu não concordo E eu com acho isso. que eles Você não concorda com quem? Com a fala do Thiago, porque senão vão estar jogando o trabalho que os técnicos Exatamente, querem fazer isso fora. aí. Exatamente, O Cudê tá tentando exatamente, achar o melhor joga. time pro Exatamente. Atlético. O Pessolano também, com as 16 trocas. O Diniz, Thiago, com quem chegou lá. futebol o não é Rogério brincadeira, Ceni. cara. Não, mas ninguém tá falando que é O brincadeira. Rogério Do Ceni jeito não que você fala, consegue. é. Não, do jeito que eu falo você tá querendo empurrar a goela abaixo. O que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo aqui é que os caras mudam. O nível de enfrentamento, o nível de exigência, quando ele muda automaticamente a concentração do atleta. Atlético como foi? Ou então pega um jogo anterior, Atlético Democrata, como foi? Carabobo não valia nada pro Atlético, então. Agora o jogo contra o Carabobo aqui foi diferente. Não, tô falando o do jogo primeiro contra o tempo. Milionários lá, O quando primeiro pegou a tempo mesma lá, você condição, deletou. foi diferente, Ô, Thiago, completamente diferente. Sabe o que acontece, cara? Eu às vezes eu até dou uma zoada nesse negócio de força mental, mas é pra fazer uma fumaça. Porque é inegável, Botelho, inegável que o Palmeiras é um time que perde muito pouco equilíbrio com o jogo, estando atrás do placar ou no momento do jogo em que o Palmeiras não está bem. E fica claro pra mim, e eu até falo frequentemente com uma pessoa que trabalha no Palmeiras, que me diz que o trabalho do Abel mental é realmente o ponto forte do Everton. trabalho dele, além da organização, ele trabalha muito a parte mental. Cara, eu acredito. Eu já tive, quando eu estava lá em Divinópolis, eu conto isso aqui já faz 10 anos. Eu tinha um gestor lá, que era o Maci. Cara, o Maci chegava no ambiente, ele transformava o ambiente. E não era esse papo de coach, não. Era o cara que ele tinha uma forma de estimular que a equipe Comprava dele. comprava a resenha dele. Entendeu? Então eu acho que isso vai de treinador para treinador. Acho que o Cudê tem essa condição. Agora, quem disse que tem oscilação de comportamento foi exatamente o Edenilson. E ele falou. Ele até citou a situação da torcida, né? É bem registrado. Agora, o Palmeiras é a exceção, né? Não dá pra separar como regra o Palmeiras por conta do Abel. Exatamente. Eu É acho que o exceção. Palmeiras ele não vai nem entrar em certas discussões, Você porque o acredita time do que Palmeiras oscila? está muito acima. Você acredita que oscila? Eu acho o Palmeiras uma constância assim Você maravilhosa. acha que o Atlético tem oscilado O Atlético- comportamentalmente? O Atlético, sim.